Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando aqui no canal Falando com Ciência sobre o dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e universidades no Brasil. Eu gostaria de propor hoje um tema para a gente discutir que está relacionado ao fato de que ainda se faz no ambiente acadêmico brasileiro uma discussão sobre o enquadramento do pesquisador como um pesquisador de viés teórico ou um pesquisador de viés experimental, como se houvesse dois grandes grupos distintos de pesquisa e de habilidades para se trabalhar na pesquisa. Embora isso seja verdade quando a gente fala de habilidades específicas do pesquisador, porque é óbvio que um tem eventualmente um pendor maior para trabalhar no computador, trabalhar com fórmulas matemáticas, com construções filosóficas, e outros têm habilidades maiores para construir equipamentos, desenvolver novas metodologias de medição. O fato é que essa discussão, digamos assim, é um pouco antiga, ela é antiquada e ela atrapalha o desenvolvimento de uma parcela significativa dos novos pesquisadores que a gente forma no país. Para que vocês compreendam essa discussão, talvez seja conveniente lembrar que lá no final do século XVI, início do século XVII, dois grandes filósofos e cientistas, Francis Bacon e René Descartes, desenvolveram o que hoje se chama as bases da metodologia científica e da forma de fazer pesquisa num mundo que envolve dados empíricos, observações da natureza e explicações sobre como o mundo funciona. Embora as metodologias científicas possam ser apresentadas em número muito maior do que o chamado método empírico desenvolvido por René Descartes e por Francis Bacon, o fato é que na grande maioria das áreas de trabalho, como na biologia, na química, na física, nas engenharias e tantas outras, a pesquisa que se faz hoje, em grande parte, ainda é baseada na metodologia desenvolvida lá no final do século XVI, início do século XVII. E durante a discussão que se fez lá naquele período, portanto, há 400 anos atrás, observou-se a importância enorme dos dados e das teorias, né? Em síntese, o que os pensadores daquele momento compreenderam é que a observação da natureza, embora deva ser contestada, a obtenção dos dados, é fundamental para a construção de modelos e teorias que explicam a forma como a natureza funciona. Ou, em outras palavras, não é possível explicar a natureza sem olhar a natureza e sem fazer medições e compreender os fatos como eles nos apresentam. Descartes desenvolveu pensamentos muito profundos a respeito de quanto nós devemos acreditar nos dados e sobre como nós devemos desconfiar e contestar os dados. Mas ainda assim a base de construção da explicação da natureza, ela depende da observação. Então a gente tem que no método científico clássico, a gente observa a natureza, contesta ou não os dados, tenta explicar, constrói uma teoria. Essa teoria, que é a explicação de como as coisas mais ou menos funcionam, ela pode ser usada para fazer previsões sobre fatos futuros e experimentos que nunca ocorreram, e na verdade essa é a base dos modernos projetos de engenharia, porque quando se faz uma nova ponte, ela não existe. O que a gente usa é o conhecimento teórico baseado nas muitas observações do passado que ajudaram a construir formas de pensar e de como a natureza se comporta. Eventualmente uma previsão não se confirma e um novo dado aparece e que não consegue ser enquadrado pela moldura teórica ou pelos modelos disponíveis. E aí torna-se necessário a gente reconstruir o modelo e reconstruir a explicação. Se você olhar esse ciclo, que é o ciclo do método científico clássico das disciplinas empíricas, você vai entender rapidamente que o experimento e a teoria andam juntos. A medida experimental, a observação, é a base para a construção teórica que vai explicar as coisas como funcionam e nos permitir fazer previsões sobre o futuro.
essa teoria ela é construída com base no que nós vimos. E o que nós vimos é a base para a construção teórica. Portanto, não existe separação entre base experimental e base teórica. Elas andam juntas. O pesquisador que aceita se classificar como experimentalista ou como teórico, de uma certa maneira, ele aceita não participar do ciclo científico de maneira completa e a entregar a parte do trabalho para outros colegas. Essa pode ser uma estratégia de grupo e pode ser uma estratégia que faça sentido num ambiente de colaboração. Mas o jovem pesquisador, ele deveria fazer um esforço para desenvolver algumas habilidades experimentais para que não se veja refém na sua carreira de medições sempre feitas por outros, por terceiros, por colegas, que é uma estratégia muito comum usada em países do terceiro mundo, que usam experimentos e dados experimentais levantados, observações em centros mais avançados e com um arsenal de metodologias e equipamentos mais rico e mais profundo. E da mesma maneira não deveria se deixar aprisionar apenas como experimentador e abdicar de tentar explicar e desenvolver teorias sobre como funcionam os sistemas que ele mesmo estuda experimentalmente. Portanto, essa proposição que a gente faz aqui é no sentido de que os jovens pesquisadores, os pós-graduandos e as pessoas que estão iniciando seus trabalhos de pesquisa se envolvam tanto quanto possível, seja como estratégia de grupo, seja como próprio desenvolvimento pessoal, e procurem desenvolver habilidades tanto experimentais como habilidades teóricas para que possam desenvolver na plenitude o trabalho de investigação da natureza. Nós vamos voltar a esse tema em alguns vídeos próximos para discutir também outras metodologias que são usadas em outras áreas da ciência. Um grande abraço, espero que você curta. Esse é um tema muito rico. Você não deve se deixar aprisionar enquanto pesquisador em nenhuma caixinha e você deve ter a pretensão de participar de todo o ciclo científico na plenitude que você merece. Um grande abraço e até a próxima.